Felipe Coutinho, um jogador com um talento acima da média e que em seu auge ganhou o apelido de Pequeno Mágico. Só que de repente todo o brilho do jogador se foi e ele nunca mais foi o mesmo. E é por isso que no vídeo de hoje nós vamos conferir o auge e a queda de Felipe Coutinho. O brasileiro foi revelado lá pelo Vasco da Gama e ele subiu para o time principal em 2009 e rapidamente ele começou a se destacar e mesmo sendo muito jovem se transformou em um dos principais jogadores do time. Coutinho era um cara que tinha ótimo passe, drible e também finalizava muito bem. Não demorou muito para o time da Europa ir atrás de sua contratação e no Vasco ele disputou 43 jogos e marcou aí 5 gols. Foi então que no ano de 2010 ele foi contratado pela Inter de Milão. E com apenas 18 anos de idade, Coutinho começou sua jornada no futebol europeu. E devido a seu grande talento, ele chegou com grandes expectativas no time. Só que infelizmente o brasileiro nunca conseguiu se firmar no time italiano, porque naquela época a Inter tinha um timaço com grandes jogadores. E o brasileiro não conseguiu mostrar aí todo o seu talento. E na Inter de Milão, Coutinho conseguiu marcar aí apenas 5 gols. Foi então que em 2013 chegou a proposta que mudaria para sempre a carreira do brasileiro. E em 30 de janeiro de 2013, Coutinho foi apresentado como novo jogador do Liverpool. E o time inglês pagou aí cerca de 3 milhões de euros em sua contratação. E na época, os Reds passavam por uma grande reformulação. E eles haviam acabado de contratar Jürgen Klopp para ser aí o seu novo treinador. E Coutinho chegava para ser peça-chave desse novo projeto. E por lá, o brasileiro viveria o melhor momento de toda a sua carreira. E sob os comandos de Klopp, Coutinho se transformou em um jogador espetacular e ele virou peça-chave para o funcionamento do Liverpool, sendo um cara indispensável para o esquema de Klopp. E só quem viu ele nessa época sabe o quão bom esse cara era. E parecia que ele seria um dos maiores jogadores brasileiros da história e que ele marcaria seu nome dentro da seleção brasileira, porque nessa época Coutinho também estava voando com a camisa da seleção. E ele era um dos protagonistas do time, junto com o Neymar. Só que Coutinho começou a desanimar com o Liverpool, isso porque o time não conseguia ganhar títulos, mesmo com ele se esforçando e jogando muito. Então o brasileiro começou a pensar em deixar o clube inglês e ir para outro clube. Foi então que o Barça entrou na parada e começou a estudar a contratação. E após uma proposta milionária, o time inglês aceitou vender o jogador. E ele não sabia, mas esse seria o começo do seu declínio. E o começo dele no Barça foi até que bem promissor e ele conseguiu ter boas atuações. E o brasileiro parecia que seria um dos destaques do time, assim como ele era lá no Liverpool. E ele se consolidaria como um dos melhores jogadores do mundo e brilharia muito com a camisa do time espanhol. E Coutinho chegou com a responsabilidade de substituir o Neymar, que havia deixado o time. Ou seja, havia altas expectativas em cima dele. E o primeiro gol dele foi lá na Copa do Rei contra o Valência. E esse gol ajudou o Barcelona a ir para a final da Copa do Rei. Título esse, o clube espanhol acabou vencendo. E Coutinho teve aí um ótimo primeiro ano com a camisa do Barcelona. Naquela temporada, o brasileiro disputou aí 54 jogos e marcou 11 gols. E nesse mesmo ano, Coutinho foi para a Copa do Mundo em ótima fase. E mesmo ele tendo aí feito uma ótima Copa de 2018, não foi o suficiente para evitar a eliminação da seleção frente à Bélgica. E no seu segundo ano no Barça, seu desempenho começou a cair muito. E um dos motivos foi que o técnico Valverde começou a colocar ele para jogar de ponta esquerda, posição essa que o brasileiro nunca havia jogado. E assim, ele começou a ter uma decadência muito grande. E toda a sua qualidade em campo começou a desaparecer. E para piorar, Coutinho começou a sofrer muitas lesões. Lesões essas que atrapalharam ainda mais o jogador lá no Barcelona. E ele não estava conseguindo mais ter uma boa sequência de jogos. E então, a passagem dele no Barça foi uma enorme decepção. E então, o clube espanhol decidiu emprestar o jogador, e Coutinho acabou indo lá para o Bayern de Munique. E o brasileiro teve um ótimo começo no clube alemão, e parecia que lá ele recuperaria o seu bom futebol, e voltaria a ser aquele jogador fantástico que todos nós conhecíamos. Porém, com o passar do tempo, o rendimento de Coutinho voltou a cair novamente, e ele acabou perdendo espaço no time titular. Porém, por lá, ele conseguiu vencer a tão sonhada UEFA Champions League, mesmo não sendo um jogador importante para o time. E nesse ponto da carreira, Coutinho nem era mais convocado para a seleção, e ele nem era de sombra aquele jogador que havia sido no passado, e parecia que ele nunca mais seria. E após decepcionar no Bayern de Munique, o clube alemão resolveu não ficar com o jogador. Foi então que o Barcelona resolveu vender Coutinho,
E então ele acabou indo parar lá no Aston Villa em busca de sua redenção. E mais uma vez a história se repetiu. Coutinho começou jogando muito bem no Aston Villa e em seus primeiros meses ele foi um dos destaques do time. E o brasileiro parecia que havia voltado à sua melhor versão, fazendo lances e jogadas mágicas como sempre. Porém, algum tempo depois, as lesões voltaram a assombrar o jogador. E ele novamente não conseguiu ter uma sequência de jogos e não conseguiu continuar ajudando o Aston Villa. E o brasileiro acabou se machucando logo quando ele estava voltando a jogar bem e a ter confiança novamente. E o brasileiro até se esforçou para recuperar seu melhor nível, mas infelizmente ele acabou não conseguindo. E então o clube inglês optou por emprestar o jogador brasileiro. E atualmente Coutinho está jogando lá no Al-Duhail, da Arábia Saudita. E o brasileiro está ganhando um salário surreal por lá. Porém agora ele está totalmente afastado dos holofotes do futebol mundial. E bom, isso é uma pena, porque esse cara tinha um potencial enorme. E sem sombra de dúvidas, ele tinha tudo para ter ido muito mais longe em sua carreira. Porém, como vimos, as lesões atrapalharam demais o seu futebol. E para mim, o grande erro dele foi ter saído do Liverpool, porque lá o cara era um dos principais jogadores do time. E ele sem dúvidas tinha tudo para ganhar muitos e muitos títulos por lá. Isso porque, pouco tempo depois que ele saiu, o Liverpool ganhou simplesmente tudo. E para a seleção também foi uma pena, porque se Coutinho tivesse tido uma carreira mais constante, ele sem dúvidas teria ajudado demais a seleção brasileira, principalmente na última Copa do Mundo. Mas para vocês, o que deu errado na carreira de Philippe Coutinho? E até onde ele teria chegado sem essas benditas lesões? Me falem nos comentários. Será que ele teria vencido a Bola de Ouro? Bom, isso nunca saberemos. Porém, o que eu sei é que ele foi sem dúvidas um dos grandes jogadores do futebol brasileiro nesses últimos anos. E um talento raro de se encontrar. Se curtiu o vídeo, não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal para ajudar. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.